Boa tarde a todos os irmãos, aos ouvintes, aos amigos, aos inscritos do canal Herdeiro de Deus. A paz do Senhor Jesus ao seu coração. Hoje é dia 19 de março de 2022 e você assiste esse vídeo até o final. Compartilhe. Deixe o seu like e o seu comentário. O título desse vídeo, ele diz: A segurança para a eternidade. Ou seja, a segurança no último momento para a eternidade. E nós vamos falar aqui exatamente de um assunto muito forte, que as pessoas, geralmente, os seres humanos, sejam eles grandes, pequenos, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles independente de raça, de etnia, de religião, de status, de posição social, todos vão passar por este momento. A questão é que as pessoas elas não param para refletir, elas não caem em si, elas não percebem que elas estão nas mãos de um Deus que é amor, mas que é justiça. Elas não percebem que elas estão nas mãos de um Deus que a qualquer momento pode dar a sentença para a sua vida. Elas não percebem que elas são vulneráveis e que elas estão debaixo da autoridade de um Deus todo-poderoso, supremo e que decide o seu destino. Depende de cada um de nós a escolha desse destino. Somos nós que definimos, que decidimos para onde iremos, fundamentado na nossa escolha. Se escolhemos guardar os mandamentos de Deus, seguir a sua palavra, aceitar o seu Filho Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, aí nós temos um destino. Mas se nós optamos por escolher não servi-lo, não adorá-lo, não segui-lo, não obedecê-lo, não ser submisso a ele, não ser servo dele e tê-lo como Senhor e Salvador e Deus da nossa vida, o destino é outro. O texto que nós vamos ler se encontra em Isaías 38, e o verso 1 em diante até o verso 5. É uma passagem muito forte, interessante, que foi algo que Deus realmente deixou na sua palavra para mostrar para cada um de nós que a nossa vida está realmente debaixo de uma sentença dele, debaixo de um controle dele, e ele pode a qualquer momento dar a definição, a sentença eterna para cada um de nós. O texto diz assim, Isaías 38:1 diz: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só que coisa terrível, né? Receber uma sentença dessa de morte de um ser que tem o controle sobre a vida da pessoa, que decide se a pessoa vai ficar vivo ou morto. É isso que as pessoas elas não param para refletir e levam a vida do jeito que quer, e fazem o que quer e dizem o que quer,
e praticam o que quer, sem pensar de que elas estão nas mãos de um Deus que é fogo consumidor, de um Deus que é justiça, apesar de ser amor, mas ele não pode fugir da sua linha de justiça, o seu atributo eterno de justiça. O seu trono é um trono de justiça e equidade, e no momento certo, quando ele decide, não tem escapatória, a menos que ele volte atrás na sentença, como aconteceu aqui com Ezequias. Mas depende da pessoa, depende da atitude que a pessoa vai tomar diante dele. Se é uma atitude de humildade, de pedir perdão, uma atitude de demonstrar a ele arrependimento, de se voltar para ele e de querer receber a sua graça. E aí diz o texto continuando: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito. Aqui está o segredo. O segredo para a pessoa é reivindicar de Deus, né, que ele reverta a sentença. Porque baseado nisso ele alcançou essa reversão. Como diz o texto, ele diz: e chorou Ezequias, e ele diz: e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, eis que te acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então Deus reverteu a sentença, porque Deus é soberano nas suas decisões, não é? Um certo tempo atrás, alguns anos atrás, eu vi uma situação muito que me chocou e que marcou, e que isso me fez sempre estar relembrando esse fato, um fato real, verídico. Eu já contei algumas vezes em vídeos que foram deletados no canal, mas eu gostaria de trazer, já que o assunto é esse. E esse fato me chamou muita atenção, e vez ou outra eu lembro desse fato e tomo isso para a minha vida. Isso que o título do vídeo é A Segurança no Último Momento para a Eternidade. É importante que a pessoa ela esteja ciente de que ela vai ter o seu último momento. A questão é como a pessoa vai estar diante de Deus. Se ela vai estar na condição de Ezequias, com o coração reto, fazendo justiça aos olhos do Senhor. Se ela vai estar andando em justiça e em retidão diante dos olhos de Deus. E o fato aconteceu num evento que teve nos Estados Unidos, uma situação em que um presidiário ele estava condenado à sentença de morte, porque ele foi julgado e condenado à injeção letal, que é uma das condenações, além da cadeira elétrica, né, prisão perpétua, e outra, né, sentença que tem lá é a injeção letal. Essa sentença, a pessoa toma uma injeção, e essa injeção leva a pessoa a ficar agonizando. Então ela não tem uma morte instantânea, ela tem uma morte lenta, agonizando, sufocante. A pessoa vai perdendo o fôlego, vai perdendo os sentidos, vai perdendo, o cérebro vai sendo atingido, o coração. Então é uma morte terrível, porque ela vai gerar na pessoa um mal-estar terrível. É algo realmente surreal. E aí esse presidiário ele estava sentenciado, e no momento que foi ser feita a execução, o diretor do presídio, ao fazer
a coordenar a execução, né? A família do presidiário estava lá fora, aguardando a notícia dele, se ele havia morrido e o que ele sentiu ou falou, os últimos momentos dele. É isso que as pessoas elas não percebem, que elas vão ter os seus últimos momentos. Agora a forma como vai ser não se sabe. Você, eu não sabemos como será nosso último momento. Por isso que é necessário manter o coração como o Ezequias falou. O coração andando em retidão diante de Deus. E Deus ainda disse a ele: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a casa, ou foi a casa dele que estava havendo problema, ou foi o coração dele que tinha algum resquício, algum problema no coração, algum deslize ou alguma situação que estava levando Deus a dizer aquilo a ele, porque Deus conhece os caminhos, sonda os corações, esquadrinha os rins. Então muitas vezes nós estamos numa situação achando que estamos bem diante de Deus, mas muitas vezes tem algo guardado dentro de nós, tem algum sentimento, algum ressentimento, algum ódio, alguma mágoa, algum sentimento de vingança que as pessoas nutrem e elas muitas vezes escondem dos outros, porque ninguém vê o coração. É por isso que o mais importante é o interior e não o exterior. Porque o exterior os homens veem e julgam por esse exterior, por essa aparência de santidade. Mas o interior só Deus conhece. E o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança, o sentimento, a raiz de amargura, os pensamentos maus para com alguém, tudo isso que sai do coração do homem contamina o homem, como o Senhor Jesus disse. Então essa tem que ser a preocupação. A gente está sempre olhando para o nosso coração, para os nossos caminhos, para o que a gente pensa, sente, deseja, almeja, as volições do coração, os desejos. Sobre tudo que devemos guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Então o que acontece? Aquele homem estava esperando o momento da sentença. E quando foi feito o momento da sentença, nós não sabemos se aquele homem se converteu. Acredito que algo aconteceu naquele presídio, ou ele era afastado, conhecia a palavra, conhecia o Senhor Jesus e tinha se afastado. E no momento ali da morte, ele, como aconteceu com o ladrão na cruz, ele possivelmente pediu perdão ao Senhor, ele se rendeu ao Senhor. É isso que as pessoas muitas vezes nem na morte fazem. Eu trabalho em hospital e eu sei o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente fala de Jesus com uma pessoa doente. Muitas vezes a pessoa está em cima de uma cama, todo esfacelado, todo perdido, cheio de doença, cheio de mazela, muitas vezes com uma doença incurável e sem retorno. E a pessoa não aceita Jesus. Ela não quer Jesus, ela não se rende a Jesus. Ela não se rende ao Salvador, ela não se rende ao sacrifício do Senhor Jesus, ela não se arrepende dos seus pecados, mesmo estando numa condenação ali, uma doença que não tem retorno, um câncer e outras doenças que existem, que o médico dá o diagnóstico, não tem escapatória, e a pessoa não se volta para Deus. E esse homem, ele no momento da sentença, o diretor foi presenciar. E os repórteres estavam lá fora aguardando a notícia da morte dele. E aí, quando o repórter veio trazer a notícia, ou melhor, o diretor do presídio veio trazer a notícia aos repórteres e à família, trouxe uma grande surpresa. Aquele homem tinha dito algumas coisas nos seus últimos momentos, agonizando com a injeção letal. Que momento difícil, que momento complicado, um momento da partida, o último momento para a eternidade. É preciso ter uma segurança, porque senão a pessoa entra em desespero.
Ela sabe que vai se encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Mas a diferença que aconteceu com este homem nessa sentença foi a seguinte: quando o repórter perguntou ao diretor quais eram as suas últimas palavras, ele disse: os anjos vieram me buscar. Que coisa forte. Que momento emocionante, apesar do momento tão drástico, tão triste. Mas para aquele homem foi um momento de felicidade. Possivelmente ele sentiu a mesma coisa que o ladrão na cruz, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, sentiu. Que momento difícil para aquele homem, mas se tornou num momento glorioso. Eu imagino que ele sentado ali na cadeira, né, para tomar a injeção letal, e no momento em que ele começou a agonizar e sentir que a morte estava chegando, que ele estava perdendo os seus sentidos, aquele homem teve a oportunidade de ver os anjos, aleluia, de ver os anjos vindo buscar ele, glória. E aquele homem, ele sentiu o cuidado de Deus, ele sentiu o cuidado de Deus na nossa vida, oh glória, aleluia, glória a Deus. É assim que nós temos que viver. É assim que você que está me ouvindo tem que viver. Debaixo dos cuidados de Deus. É assim que você que está me ouvindo, que não teve ainda um encontro com Jesus, precisa se conscientizar. O seu momento vai chegar. O seu momento, como desse homem da injeção letal, chegou de uma forma. O seu pode chegar de outra forma. E há pessoas que não têm oportunidade. A morte, ela é rápida. Ela ceifa rapidamente. Ela não manda recado, ela não manda aviso. Ela não diz a você e a mim: olha, tal dia eu vou te buscar. Ela não diz. O rico insensato, o Senhor Jesus relata, ele promovendo um crescimento nos seus celeiros, um aumento dos seus celeiros, ele projetando para o futuro, para o amanhã, para o dia a dia. Ó alma, tem muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga, regala-te, pensando em desfrutar de prazeres, como muitas pessoas vivem. Ah, não vou entregar minha vida a Jesus agora não, porque eu sou muito jovem. Eu estou cheio de saúde, eu quero curtir a vida, eu quero viver ainda, eu quero desfrutar. Eu já ouvi muito isso pessoas dizerem. Aproveita a vida, aproveita, tu é jovem. Mas a morte, quando vem, ela não diz, ela não escolhe idade, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe religião, ela não escolhe crença, ela não escolhe tamanho, ela não escolhe se tem poder, se tem status, se é governador, se é presidente, se é rei, rainha. Ela não escolhe. Ela não escolhe. Ela ceifa repentinamente. Quantas pessoas famosas tem aí? Nós temos recebido notícias na TV de que morreu repentinamente, de que foi assassinado, de que sofreu um acidente e a morte ceifou. Quantas pessoas aí que caem do avião e a notícia chega à TV: fulano acaba de falecer, e as pessoas não caem em si de que a sua vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Lá no livro de Jó, você pode abrir sua Bíblia para nós encerrarmos. Diz assim, Jó 12:10: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Conserte os seus caminhos, conserte a sua vida. Você não sabe quando vai partir. Do mesmo modo, você não sabe quando a trombeta vai tocar. E você precisa estar seguro. Por isso que no livro de Provérbios diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Por quê? Porque a qualquer momento você pode ser ceifado. A nossa vida é como um vapor, é como uma lâmpada que se apaga, é como uma neblina, como diz em Tiago. A nossa vida é um sopro.
Você pode estar super bem de saúde e de repente ir fazer um exame e detectar que está com uma doença incurável. Isso tem acontecido no meio artístico. Há poucos dias, um grande apresentador foi fazer um exame e detectou que estava com câncer de bexiga, que é um câncer problemático, é um câncer violento. Como fica a vida da pessoa? O desespero, a angústia que a pessoa passa a sentir. Aleluias, Deus ele nos dá a oportunidade para nós cada dia nos reconstituirmos e levantarmos se estivermos caídos, se estivermos em pecado, se estivermos num caminho errado. Deus tem dado a oportunidade. Jesus não veio ainda, a trombeta não tocou, você está vivo, é hora, é momento. Se você está mal com Deus, se você está distante de Deus, se você está se afastando de Deus, se você está esfriando, se você está com seu coração com algumas mazelas, com ira, com ódio, com inveja, com orgulho, se você está com ódio do seu próximo, se você tem uma raiz de amargura, uma falta de perdão, um coração vingativo para com alguém que prejudicou você, você precisa pedir a Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Senhor, restaura a minha vida, reconstrói a minha vida, Senhor. Há uma frase que eu gosto muito dela, e essa frase eu sempre escutava quando eu ia orar numa rádio da Universal. Sempre quando o Bispo Macedo ia orar, que eu ia orar, essa frase dizia. Isso marcou muito a minha vida e mudou muito o meu coração. E me ensinou a manter o meu coração livre de ódio, livre de ressentimento, livre da falta de perdão, livre de raiz de amargura, de coisas que eu passei, que eu vivi, que me fizeram no passado. E a frase diz assim: através da fé temos a capacidade de perdoar, porque cremos que somos livres. E o coração passa a ser um canal aberto para Deus operar. A mágoa, o ressentimento, a tristeza profunda aniquilam a vida, mas através da fé, a vida, através do perdão, a vida é reconstruída. Então, através do perdão, nós podemos reconstruir nossa vida e ficarmos bem diante de Deus. E se existe alguma coisa que está bloqueando a sua relação com Deus, o seu contato com Ele, a sua intimidade com Ele, é hora de você se render. É hora de você se voltar para Ele. É hora de você se dobrar para Ele. Ele diz lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso com jejum, com choro e com pranto. E o Senhor, que é compassivo, misericordioso, bondoso, grandioso em perdoar, perdoará os vossos pecados. Rasgue o coração diante de Deus, porque o seu último momento, você não sabe como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Mas é preciso estar seguro com o Senhor. É preciso você estar numa segurança para viver este último momento para a eternidade. Que felicidade esse homem que foi sentenciado com injeção letal. Os anjos foram buscar ele. Imagine a alegria quando os anjos disseram: vamos para a casa do Pai. Ele morreu de injeção letal, momentos terríveis, e tudo que ele viveu naquele presídio. Mas a partir dali, ele viveu uma vida de glória, uma vida de alegria. Ele entrou nos portais eternos com o seu Senhor. Ele entrou nos portais eternos para contemplar a glória do Senhor e esperar o grande dia da ressurreição. Que momento glorioso! É assim. A vida é isso. É assim que temos que entender que está nas mãos do Senhor o espírito e a alma, a respiração de toda a carne humana, de animal, de homem, de mulher, criança, seja quem for. E o Senhor, na hora certa, Ele chama. Ele permite, mesmo que seja algo terrível. Mas a nossa vida está debaixo da autoridade do Senhor Jesus.
porque Deus deu a ele todo o poder e autoridade sobre toda a carne humana, como ele diz em João 17. Que Deus deu poder, autoridade sobre toda a carne humana. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir esta palavra. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus.